Bom, agora o assunto é muito sério também, né, Fernando? Sim, Diane. Agora nós vamos trazer um caso aqui no SBT Meio Dia que teve repercussão nacional e que serve também de alerta. Após o caso da bancária Lilian Calisto, de 46 anos, que morreu em um procedimento estético para colocar implante nos glúteos, a polícia está investigando este caso e outros 2 casos semelhantes também foram registrados no Rio de Janeiro. Essa primeira vítima foi atendida pelo chamado Dr. Bumbum. Grande repercussão nacional esse assunto, pois é uma situação, como o Fernando disse, que acendeu alerta sobre os cuidados envolvendo uma cirurgia. Para conversar sobre esse assunto, cirurgia plástica, nós convidamos o presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, aqui de Santa Catarina, o Dr. Evandro Luiz Parente. Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui no SBT Meio Dia, até porque num caso como este, muita gente fica com várias dúvidas, né? E a gente está aqui, inclusive, no SBT Meio Dia para tirar essas dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Antes da gente começar a entrevista, nós já vamos pedir a participação de quem está em casa. Manda um WhatsApp com a sua pergunta, 48 991 62 2676. Assim que as perguntas vão chegando, a gente vai repassando aqui ao doutor. Até pelo Facebook, eu estou aqui acompanhando, já tem perguntas. A gente quer saber como o procedimento estético e o profissional são reconhecidos, o profissional, o médico, né, são reconhecidos quando a gente quer fazer uma cirurgia. Quero fazer uma cirurgia estética, cirurgia plástica. Qual o principal procedimento, no meu caso, qual a principal medida que eu preciso tomar como paciente? Certo. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo algumas dúvidas. O fundamental, quando você procura um procedimento de cirurgia plástica, é checar se a pessoa que você escolheu para ser o seu cirurgião é efetivamente um cirurgião plástico. Esse é o primeiro passo. Como saber, doutor? Você pode checar isso no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que ela tem listada todos os cirurgiões plásticos do Brasil, separados por estado. Você pode digitar o nome do profissional e vai buscar essa pessoa no site. Se ele não estiver no site certificado, é porque ele não é um cirurgião plástico. Ele não está habilitado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica a exercer a cirurgia plástica. Então, esse é o principal passo, sim. Depois, o ideal é você checar essas informações também com outras pacientes, com outros profissionais. Algumas referências da área do médica, médico. buscar referências, de preferência referências confiáveis, por exemplo, outros profissionais da área médica, né? A mulher, às vezes, por exemplo, tem um ginecologista, tem um outro médico de outra área, pedir informações também, porque isso é uma maneira de você validar a informação que você tem meio no boca a boca, né? Então é importante você checar o máximo possível. Checar também o local onde vai ser feita a cirurgia, ver se esse local tem condições adequadas, se é um ambiente hospitalar, se tem todo o suporte numa eventualidade. O que seria necessário realmente, já que o senhor adiantou, ele ia perguntar do local, se é numa clínica, precisa ter UTI ou precisa ser credenciado o médico, qual o local adequado para uma cirurgia plástica? Até porque esses casos que a gente está vendo do Rio de Janeiro, o doutor Bumbum estava aplicando essa prótese na própria casa. Sim. Esse sim, é o extremo da irregularidade, né? Você aplicar um produto dentro de um ambiente doméstico, né? Existem exigências mínimas de vigilância sanitária que você tem que seguir para fazer qualquer tipo de procedimento, por menos teoricamente invasivo que esse procedimento seja. Nenhum procedimento desse está habilitado a ser feito num ambiente doméstico. Certo. E todos os procedimentos cirúrgicos envolvendo cirurgia plástica têm risco de morte, doutor? Todo procedimento cirúrgico tem riscos. E o que a gente quer? A gente não quer, por exemplo, falar que com o cirurgião plástico você não vai ter riscos. Assim, a medicina não é uma ciência exata, então existem possibilidades de riscos que você não consegue manejar esses riscos. Então, o que acontece quando você faz com um profissional que não é capacitado, num local inadequado, sem uma avaliação adequada pré-operatória, sem uma avaliação anestésica adequada, você começa a aumentar esses riscos. E quando a gente fala de uma cirurgia estética, você tem que tentar reduzir ao máximo essas possibilidades de risco, porque é uma cirurgia que você pode evitar, né? Você não está com uma doença, né? Você está querendo ficar melhor, né? A gente está com uma pergunta Isso, já, pode Fernando. colocar na tela, Grazi, para a gente a participação dos nossos telespectadores. A Dina Penha está falando aqui. A bioplastia com PMMA é indicada para a região glútea ou não, doutor? Bom, o PMMA é um gel feito à base de polimetilmetacrilato, que é uma substância acrílica, que foi usado muito no passado e que depois, devido às complicações que ele apresentou,
ele passou a ter indicações muito restritas na área médica. Basicamente, hoje se faz a liberação da Anvisa para o PMMA para aplicações em face em pacientes que têm lipodistrofia, quer dizer, perda de gordura muito acentuada em determinados tipos de doença. Em volumes que se fazem hoje para gluteoplastia, que seriam 300, 400 ml, ele não é indicado. Ele tem uma possibilidade de complicação muito alta. Então, doutor, temos a Priscila também de Blumenau participando aqui do SBT Meio Dia. Eu gostaria de saber quais os riscos de uma abdominoplastia após 3 cesarianas. Abdominoplastia, acredito, né? Sim. A abdominoplastia é uma das cirurgias mais comumente feitas pela cirurgia plástica, principalmente com esse histórico da Priscila, né? 3 cesarianas, acontece uma alteração toda do abdômen, de pele, de estrutura muscular. Então é uma cirurgia que faz parte do arsenal do cirurgião plástico. E ela é uma cirurgia, quando realizada nessas condições que a gente falou previamente, com um bom cirurgião, num ambiente hospitalar adequado, assim, os riscos são bastante baixos, né? Doutor, o que eu acho importante a gente falar é que o paciente ele precisa conhecer o profissional, sim, mas o profissional também precisa conhecer o claro, paciente, os riscos, se é cardíaco, se tem outro problema. Então, ele passa também antes da cirurgia por uma série de baterias, sim, sim, inclusive uma consulta com anestesista. Sim. Isso é importante. Assim, o paciente tem que estar ígido, que a gente fala, né? Quer dizer, ele tem que estar em condições de ser submetido a uma cirurgia. E essas condições são avaliadas por exames pré-operatórios e por uma equipe anestésica competente que vai avaliar ele numa consulta pré-anestésica, normalmente num dia que antecede ou alguns dias que antecede a cirurgia, para poder dar tempo de prevenir qualquer eventual risco. Então, é a segurança dos dois lados, é a segurança, né, dos doutor, dois lados, que sim, você tem que ter, sem dúvida. Eu tenho aqui uma pergunta, aí, o Robson Luiz, ele questiona o seguinte: olá, existe alguma tabela de procedimento cirúrgico? Como saber se a cirurgia está mais barata ou está barata demais para desconfiar, doutor? Pois é que assim, a combinação de preço e qualidade é uma combinação difícil de você achar em qualquer mercado. Não existe uma norma. Né, em qualquer mercado, assim, né? Então, assim, coisas muito baratas, desconfie porque você está sacrificando a qualidade, né, para poder ter preço mais barato. Né? E quando a gente está falando de uma cirurgia, como eu volto a frisar, uma cirurgia estética, uma cirurgia eletiva que você pode programar, você deve desconfiar de preços baratos demais, você deve pegar mais de uma avaliação, mais de uma consulta para poder realmente checar essas informações. Né? Ok, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui. Para fechar, um último questionamento. A gente viu esses casos no Rio de Janeiro e aí tem gente com certeza se questionando em casa, mas será que aqui em Santa Catarina existem também irregularidades ou é só nos grandes centros? O senhor representa a sociedade aí brasileira de cirurgia plástica aqui em Santa Catarina. Existem casos de médicos que fazem procedimento irregular, denúncias, enfim, isso também acontece com a gente aqui? Não, existem casos, eu acho que a população tem que estar alerta a essa situação, acho que todas essas orientações que a gente passou devem ficar na mente das pessoas que querem fazer esses procedimentos. A gente recebe denúncias quase diariamente, né, na sociedade, né, até de outros colegas em outras regiões do estado, falando, está acontecendo aqui na minha região determinada situação e tal. Então, acho que essas orientações e esse alerta vale para todo mundo. Assim, né? Então, se as denúncias são quase que diárias, é bom a gente ficar realmente alerta e seguir as orientações aqui. Doutor, muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de esclarecer a população sobre esse assunto. A gente que agradece, doutor. E muito obrigada. vamos ficar atentos porque a beleza não pode interferir na saúde da gente, né, Eudiane? Na nossa vida, com certeza. Obrigado, doutor. Obrigado.